Olá, minha gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Grace, Cacá Guimarães. Bom dia, Débora. Jéssica, bom dia. Paulo Tadeu, Juliano Tardelli, Carla Fonseca. Bom dia, Franci, Solange, Rosa, Edna Fidalgo, bom dia, Carla. Bom dia, Jéssica. Muito bom dia, gente. Eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você hoje, nessa terça-feira. E eu queria falar sobre a plena confiança em Cristo Jesus. A gente vive num tempo onde somos assombrados pelas preocupações humanas e também pelo medo. E eu queria usar como exemplo Paulo, de que forma o apóstolo Paulo, ele confiou plenamente em Cristo. Apesar das lutas, dificuldades, apesar dos problemas que ele enfrentava, apesar das guerras do lado de dentro, do lado de fora, também dos medos que o assolavam, de que maneira o apóstolo Paulo ele lidava com essas questões. E aqui ele começa falando, na carta que ele escreveu, chamada de Carta Alegria, aos Filipenses, no capítulo 3, ele, quando fala um pouco sobre ele, Paulo foi alguém que falou muito sobre Cristo, muito sobre Cristo. Alguém um dia disse que nós não devemos falar nada sobre os outros, nada, que nós devemos falar pouco sobre nós e tudo sobre Cristo. Isso é extraordinário. Eu vou falar de novo, talvez você não tenha pegado esse ouro. Alguém um dia disse que nós devemos não falar nada sobre a vida dos outros. Devemos falar pouco sobre nós e muito sobre Cristo. E Paulo diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Paulo, ele começa a trazer recomendações para os filipenses e ele começa a repetir essas recomendações. A gente aprende com isso que às vezes a gente precisa repetir algumas coisas. Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas. No outro dia, uma pessoa disse para mim: olha, eu estou com muita dificuldade aqui no meu relacionamento, porque, sabe, eu conversei com meu marido e as coisas não mudam e tal. E aí eu falei: quanto tempo vocês têm de casado? Essa pessoa disse: a gente está no 2º ano de casado. E aí eu disse: olha, o meu filho Tito, eu usei um exemplo. O meu filho Tito, ele tem 6 anos. E de vez em quando, o Tito, às vezes, vai no aniversário, ele chega em casa suado do aniversário e ele fala pro pai: pai, nem suei, não precisa tomar banho. Sabe quantas vezes ele dormiu suado, chegando no aniversário, sujo? Nenhuma, mesmo querendo. Por quê? Porque todas as vezes, apesar dele colocar a vontade dele, a gente senta, conversa, e eu explico para ele a importância de se fazer não aquilo que se quer, mas aquilo que se precisa. E aí eu disse para essa pessoa: talvez seu marido esteja dormindo sem tomar banho, talvez vocês não tenham estado juntos numa conversa séria, falando sobre aquilo que realmente é preciso, não sobre aquilo que se quer. E Paulo aqui, ele faz questão de enfatizar isso, Eu novamente repito tudo o que tenho dito, não com tristeza, mas por alegria. E aí ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar em si mesmo na carne, eu ainda mais poderia pensar isso. Por quê? Aí Paulo resolve falar o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, ou seja, ele fala que todos os ritos judaicos foram cumpridos
especificamente como deveriam ser na vida dele. Aí ele diz, um judeu, né, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, existem falsos. Quanto à lei, ele diz, fariseu. Paulo era um fariseu. Quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o currículo de Paulo. Nós estamos falando de Saulo de Tarso, numa vida pregressa. Quem realmente era ele? A gente ouve a palavra fariseu e a gente tem uma ideia de que fariseu é uma coisa ruim. Mas fariseu era alguém que cuidava e zelava da lei. Entende? Claro que Paulo era um fariseu que ainda não havia aberto os seus olhos para Cristo. Mas para você entender, um fariseu não pode ser utilizado como um palavrão, como uma coisa ruim. Porque fariseu era alguém que cuidava da lei. E aí ele fala, mas o que para mim era lucro, tudo isso, esse currículo, essa história, sabe, esse legado, tudo aquilo que eu construí, tudo isso para mim, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ou seja, isso tudo é bobagem diante de Cristo, diante de quem é Cristo. E aí ele continua dizendo, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede na lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na sua fé. Paulo diz que todo o currículo dele foi circuncidado ao 8º dia. Quanto à lei, né, fariseu, quanto ao cuidado da lei, perseguidor, tudo isso, esse respeito, essa honra, isso não quer dizer nada. Diante de quem é Cristo, diante daquilo que eu preciso de Cristo, diante daquilo que Cristo fez por mim. E aí que Paulo fala sobre as preocupações da vida, que eu queria me concentrar com você, que o Senhor falou muito no meu coração hoje, né? Que é uma vida que vivemos com desafios, uma vida que vivemos às vezes com desentendimentos, uma vida que vivemos às vezes com problemas insolúveis, porque nem tudo e nem todos os nossos problemas são resolvidos no nosso tempo. Tem coisas que têm o seu próprio tempo a serem resolvidas. E aí Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo o que eu desejo. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo o que eu desejo. Ou tenha sido aperfeiçoado em tudo. Aí ele fala, mas, ou seja, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, eu não conquistei tudo que eu gostaria de conquistar, eu não fiz tudo que eu gostaria de fazer, eu não sou talvez quem eu ainda gostaria de ser, mas certamente eu não sou quem eu era, mas certamente eu não estou quando eu comecei. E aí ele fala, para mim isso é lindo, irmãos, pois para isso também fui alcançado em Cristo. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele fala o seguinte, tem coisas, queridos, que elas vão precisar serem deixadas para trás. Enquanto eu vivo uma vida olhando no retrovisor, eu não consigo olhar para frente. Porque você vai ter que escolher ou estar olhando à frente, sonhando, projetando, desejando aquilo que você quer, ou você vai estar olhando para trás, lamentando, com sentimentos de culpa, se responsabilizando ou responsabilizando os outros por aquilo que aconteceu na sua vida.
E Paulo diz: não que eu já tenha alcançado tudo que eu gostaria, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, essa palavra aqui é extraordinária. Maturidade, queridos, não tem a ver com idade. Tem gente que tem o cabelo branco, mas o comportamento é como o de uma criança ou de um adolescente. As lutas e dificuldades, elas têm também como finalidade produzir em nós um amadurecimento. Você sabe o que acontece quando uma fruta que está no pé ainda verde, uma manga, por exemplo, uma manga que está no pé ainda verde, e vem um pássaro e bica essa fruta. Você sabe o que acontece com essa fruta? Ela cai? Não. Ela foi ferida. E essa ferida que foi produzida nela ainda verde vai fazer com que ela amadureça de uma forma muito precoce. No outro dia, uma pessoa trouxe para mim um cacho de bananas. Essa pessoa ela trouxe da roça um cacho de bananas. E era um cacho lindo, verdinho, aquele verde bem escuro mesmo, verde selva. Só que no momento em que a pessoa ela cortou, né, esse cacho da penca, ela acabou ferindo a primeira banana. Ela feriu a primeira e depois ela voltou a faca e cortou todo o cacho de banana. Então a primeira banana ela foi ferida. E a gente colocou aqui próximo da nossa churrasqueira. E você sabe o que aconteceu? 2 dias depois, eu fui lá olhar. Somente aquela banana que havia sido ferida estava amarela. Todas as outras ainda estavam verdes. Rafael, o que você está querendo dizer com isso? Que às vezes nas nossas vidas feridas são provocadas ou ocasionadas em nós. E essas feridas têm por finalidade, uma vez que aconteceram por circunstâncias da vida, nos amadurecer. As lutas e dificuldades, as feridas da vida têm também como característica principal o amadurecimento. Mas, lamentavelmente, existem pessoas que mesmo feridas não conseguem amadurecer. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando. São pessoas que ainda não alcançaram a maturidade de ver as coisas de uma forma. Por achar que sempre tem que ser do seu jeito, da sua maneira. E aí Paulo diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade, ou seja, os que alcançaram a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo fala para nós aqui que as lutas, que as dificuldades, que os desafios desse tempo presente, eles vão gerar, claro, em nós um aperfeiçoamento da nossa fé. Eles vão gerar em nós um nível de maturidade. Você já foi ferido? Você já foi ferida aqui? Você já se decepcionou com situações, com pessoas? Lembre-se dessa ilustração da fruta verde ainda no pé de árvore, que ao ser lesionada por algo ou por alguém, rapidamente vai amadurecer. Quando somos submetidos a um isolamento, também temos por característica o amadurecimento precoce. A minha avó, quando ganhava fruta verde, banana, por exemplo, ela enrolava num jornal e colocava dentro responda você, do forno, porque submetia essa fruta a um aquecimento e também a um isolamento.
O isolamento ele tem por característica produzir isso em nós, amadurecimento. E tem gente que, mesmo tendo os cabelos brancos, ainda não conseguiu alcançar a maturidade. E por que, Rafael? Porque são pessoas que, como Paulo aqui disse, não olham para frente. Não se esquecem das coisas, se esquecendo das coisas que para trás ficam, seguem para o alvo. Não. São pessoas que, esquecendo de que tem um futuro novo pela frente, resolvem se agarrar ao passado, com peso e sentimentos de culpa, de dor, sentindo e ressentindo diante de coisas que foram feitas e não deveriam ter sido feitas. Eu nunca vou me perdoar pelo que eu fiz. Eu nunca vou me perdoar pelo que eu não fiz. A nossa vida, queridos, ela não está no passado. A nossa vida, ela está diante de nós. Ela está no presente, quando tomamos as decisões que precisam ser tomadas, quando olhamos para frente e projetamos aquilo que queremos viver. Por isso, aquilo que você faz hoje determina onde você vai estar amanhã. Por isso, as escolhas que você faz hoje. Tem gente que vive olhando no retrovisor. E, lamentavelmente, para essas pessoas, a vida não vai passar. Os projetos não vão poder ser alcançados. Então, a exemplo de Paulo, que tinha um currículo impecável, ele declara para nós: apesar disso, sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. E eu quero declarar na sua vida que a partir de hoje você vai decidir olhar para frente. Você vai decidir esquecer-se das coisas que para trás ficaram, porque o passado ele não pode ser mudado. O presente é o melhor lugar do mundo, é onde tudo acontece. E o futuro, ele está intacto. O futuro, ele ainda não aconteceu. E aquilo que você faz hoje determina que tipo de futuro você terá nele. É curioso porque Paulo fala que ele se alegra em compartilhar de novo com os irmãos sobre isso. Às vezes, queridos, nós precisamos ouvir a mesma mensagem, porque uma das formas de aprendizagem do ser humano é através da repetição. Como, por exemplo, uma canção que você nem sabe que já decorou totalmente ela, mas que de tanto ouvi-la, quando ela começa a ser reproduzida, você automaticamente já consegue seguir em toda a letra. Por quê? Porque você ouviu muitas e muitas e muitas e muitas. Se você tem mais de 30 a 35 anos, se você tem mais de 40 anos, você conhece essa canção que eu vou cantar aqui. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. E por que eu sei essa música? Porque essa música foi muito massificada e cantada. Como uma outra música que aos domingos o Faustão sempre reproduzia com o seu assistente ao piano, quando sinalizava as primeiras notas: o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. Ainda dizia, poupança Bamerindos. Cadê a poupança Bamerindos, minha gente? A poupança Bamerindos foi embora, mas a música não saiu da cabeça. E você sabe por que não saiu? Por causa da repetição. Porque ela foi aprendida de uma forma chamada repetição. Tem coisas nas nossas vidas que a gente não pode ouvir somente uma vez, que a gente precisa repetidas vezes ouvir até aprender sobre isso. É assim. Sabe quantas vezes o Tito vai dormir suado e sujo, sem tomar banho? Sabe quantas vezes o Tito vai dormir sem escovar os dentes? Nenhuma. Porque sempre vai ter o pai ou a mãe ali, repetindo para ele a mesma coisa. Meu filho, você não pode dormir sem escovar os dentes. Você não pode dormir sujo e suado. Às vezes, a gente precisa agir dessa maneira conosco mesmo.
diante daquilo que queremos, mas não podemos fazer. Eu quero orar com você. Pai, é no nome de Jesus que aos exemplos de Paulo e dessa palavra tão rica, que nos ensina a olhar para frente, que nos ensina a sonhar com o futuro que está à frente e não com o passado. Que possamos verdadeiramente nos esquecer das coisas que para trás ficaram. Que possamos verdadeiramente nos esquecer das coisas que para trás ficaram. Porque quem vive de passado, vive de coisas que já aconteceram e não vive uma vida de novidade em ti. Que assim como Paulo, possamos nos libertar da culpa, do ressentimento e de sentimentos que nos aprisionam a coisas que estarão no passado e não no presente e no futuro. Nos guarde, nos livre, nos abençoe e que essa palavra possa ser reproduzida mais vezes para que possamos aprender através das repetições. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe nessa terça-feira. Se fez sentido para você, compartilhe com alguém. Amanhã estarei aqui às 7h15 da manhã com mais uma palavra de oração.